Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do God Talk. Hoje temos a honra de receber uma convidada muito especial, a nossa pastora Daiane Guedes. Ela é fundadora da Igreja Missão Toronto. E a pastora Daiane tem uma trajetória inspiradora de fé e liderança e nós estamos muito animadas para ouvir sobre a sua jornada. A Igreja Missão Toronto ela é conhecida por seu impacto positivo na comunidade e hoje nós vamos explorar como tudo começou. Então, antes da gente começar a nossa entrevista com a pastora Daiane, a nossa irmã Micaele, ela vai fazer uma oração pra gente. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos nesse episódio. Nós estamos aqui, né, com a Amanda e com a pastora Daiane, e eu vou fazer uma oração aqui para vocês, para a gente já dar início à nossa entrevista, né? Querido Deus Pai, nos colocamos diante da Tua presença, apresentamos diante de Ti, Senhor, essa entrevista aqui com a nossa convidada e pedimos ao Senhor que possa guiar os nossos corações, guiar o coração aqui da Daiane, para que ela venha, Senhor, falar do seu nome, falar tudo aquilo ali que o Senhor colocar no coração dela, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de agradecer a oportunidade, Amanda, Micaele. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço mesmo, tá? Deus abençoe. Agradecemos. Tenho certeza que vai ser edificante pra gente e para as pessoas que estão assistindo também sobre a entrevista e como tudo começou. Pastora Daiane, pode nos contar um pouco sobre a sua jornada de fé e como você recebeu o chamado para o ministério pastoral, por favor? Sim. Sobre a minha jornada de fé. Não tem como eu falar, né? Eu explicar, contar, sem antes contar um pedacinho da minha história de conversão, né? Eu sempre fui uma criança, desde pequena, minha mãe sempre levou eu para a igreja, né? Desde pequena. Só que era uma outra denominação na época. E depois, quando eu completei meus 14 anos, eu conheci uma outra denominação que é a Quadrangular, Igreja do Evangelho Quadrangular. Aí foi onde eu fiz o discipulado para o batismo e me batizei com 15 anos, foi no ano de 2000. Então eu tenho praticamente 24 anos, né, de conversão. E antes de eu ser batizada nas águas, Deus me, num retiro de jovens e adolescentes, Deus me batizou com o Espírito Santo. E logo no outro dia foi meu batismo às águas. Então foi uma experiência muito boa, assim, única e importante para minha vida, né? Nessa minha caminhada. E desde então fui, né, caminhando com o ensino da palavra, participando das escolas dominicais, né, que é o aprendizado da palavra. E eu lembro uma vez, numa das pregações do pastor Miguel, que foi quem me batizou, ele pregou sobre missão, sobre ser um missionário, né? E Deus, o Espírito Santo, falou muito forte comigo nessa palavra. E ele disse no final da pregação assim: aquele quem sentiu que Deus falou com você, vem até aqui na frente, que você sente que você é um missionário. Vem aqui na frente e receber a oração. E eu fui. Eu acredito que eu tinha aproximadamente uns 17 anos quando isso aconteceu comigo. E eu fui até na frente e recebi, sabe, algo novo do Senhor. Eu senti ali a presença muito forte do Espírito Santo falando que eu tinha um chamado missionário. E desde então eu fui buscando em oração também sobre meu namorado, meu futuro namorado, sobre meu futuro esposo. Porque eu sempre tinha isso no meu pensamento. Eu não queria namorar por namorar, eu queria namorar com uma pessoa que tivesse o mesmo chamado que o meu, missionário, e que fosse para casar. E assim fui orando, fui buscando a Deus. Aí, quando foi no ano de 2005, eu recebi a oportunidade de ir para os Estados Unidos, morar com meu irmão. Então, eu acredito que eu já estava com meus 19 ou 20 ou para 20 anos. Fui para os Estados Unidos e ali eu tive também algumas, né, oportunidades ali, né, na igreja. Fui para a Igreja Assembleia de Deus Missão ali, congregar juntamente com meu irmão. Então mudei, né, de ministério também, de denominação. E eu sempre tive isso, não é denominação, não é a placa de igreja. Sempre tive isso no meu coração, que é a vontade de Deus, né? É aquilo quando Deus te chama, né? Que você tem que ser obediente à voz do Senhor. E Deus me conduziu ali e eu fui
E Senhor sempre usando pessoas para falar comigo, que Ele queria me usar muito na palavra. E eu sempre adorei louvar, né? Louvar o nome do Senhor. Então eu estava ali cantando na igreja. E ali foi onde eu conheci o meu esposo, o pastor Denis. E casamos em 2006. Bom, você depois vai fazer uma outra pergunta, com certeza linkando a essa, mas já vou estar respondendo. Foi aí que nós recebemos o chamado missionário de vir para o Canadá, né? Que é abrir a Igreja Missão, Toronto. Que o nome no registro é Assembleia de Deus Missão. E fui consagrada missionária. Aí começou o meu chamado, né, missionário. E foi assim, essa caminhada em fé, né? Essa minha caminhada em fé, em buscar a vontade de Deus, em servir a Deus, sabe? Que me levou a hoje estar aqui como pastora, né? Ao chamado pastorado, que foi um reconhecimento, né? De Deus sobre a minha vida, um reconhecimento das pessoas, porque foi, como missionária consagrada, foi praticamente 15 anos, né? E logo depois fui reconhecida pastora, né? Porque é o cargo que hoje eu atuo, né? Que é pastorear pessoas. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao fundar a Igreja Missão Toronto? E para mim, né? Não sei para o meu esposo, mas para mim o maior desafio meu foi a questão de começar o ministério jovem, muito jovem, né? Com 20 anos de idade. Eu tinha 20 anos de idade, então não tinha maturidade, né? Ainda, também maturidade espiritual. Então, você acaba errando, né? Em muitas coisas, por ser, em algumas ocasiões, imatura. Então, esse foi o maior desafio, né? Foi começar, né? Um ministério, né? O chamado de Deus muito nova. E sabe, mas assim, o chamado foi mais forte, né? Sim. Do que isso tudo. Então, permaneci, né, em obediência a Deus, buscando ao Senhor a graça, né, do Espírito Santo para me capacitar mesmo, né? Porque muito nova também, 20 anos, eu não tinha experiência, né, no ministério. Então, a experiência você vai, né, conquistando ao longo da caminhada. Muita coisa que eu falhei com 20 anos de idade, eu já não falho mais, né? Porque eu já passei por essa fase e já cresci, amadureci, né, em muitos aspectos. Então, um exemplo, né, eu participava do grupo de louvor, eu falhava muito, né, nessa questão, era muito imatura, se chateava com poucas coisas. Então, assim, muitas coisas assim. Então, isso foi meu maior desafio, foi crescer, né, em maturidade, tanto espiritual, mas isso Deus vai nos capacitando, vai nos formando, e eu acredito que as experiências, até os erros, né, que a gente comete, para amadurecimento, e Deus permite, né, isso acontecer na nossa vida para a gente crescer, né? E chegar na onde Deus quer que nós chegamos, né, na maturidade espiritual. Mas, assim, o chamado, né, é muito mais forte do que nós, e o que nós temos que fazer é obedecer, não importa, né, a idade que você tenha, né? E também eu creio nessa questão que maturidade não tem idade, então isso é individual. Eu, como Daiane, né, eu não tinha essa maturidade, mas relacionado ao meu esposo, né, comparando a ele já tinha uma maturidade que eu já não tinha. Então é individual a maturidade, Sim, né? Então sim. não é idade. E Então tem pessoas também, né? tem pessoas que têm 50 anos e são imaturos. Então assim, não tem idade, é a maturidade, tanto espiritual como pessoal. Então esse foi o meu desafio. Nossa, que legal. E as pessoas também não dão credibilidade, né? Você, Não, pastor Denis, com isso. 20 anos de idade, abriu uma igreja, Isso. e daí elas não vão confiar, né? Sim, sofremos muito com isso, porque às vezes chegavam pessoas maduras em idade e olhavam, nossa, mas vocês são muito jovens, né? Então, isso atrapalhava também um pouco, né? Essa questão ministerialmente falando. Sim. Mas não nós, né? A gente sempre ficamos assim, confiantes em Deus, dependente de Deus em tudo, né? Não quer dizer que nós somos perfeitos, né? Tem momentos que você pensa, nossa, Senhor, né? Eu sou nova, né? Não tem capacidade nisso. Mas aí o Espírito Santo vem e te renova e fala assim, não, mas eu sou quem te capacita. Nossa. Amém. E eu achei muito importante essa questão dela comentar sobre a maturidade, que muitas das vezes nós achamos que tem, no caso dela, foi o ministério dela, né? Mas a gente acha que a gente tem que ser perfeito
E não é a gente que tem que ser perfeito, é o Espírito Santo ali que nos guia e vai nos amadurecendo conforme a vontade dele. Pastora Daiane, como que nasceu a visão para a Igreja Missão Toronto? A Missão Toronto, a igreja, né, Missão Toronto, começou, como eu contei, né, no começo da minha história, quando nós viemos para o Canadá. Nós fomos enviados, né, convidados para abrir um trabalho aqui no Canadá, e isso foi em 2006. Viemos para o Canadá e começamos com 5 pessoas dentro da minha casa. Foi eu, meu esposo, o pastor Denis, o pastor Anderson, o irmão do meu esposo, o Douglas, que estava aqui na época, e a esposa dele, a Cíntia. Então começamos em 5 pessoas. E depois fizemos o nosso primeiro culto com 8 pessoas. E assim foi seguindo, né? A igreja, começando a Igreja Missão Toronto. Legal. E quando vocês vieram para Toronto, já tinha alguma outra Assembleia de Deus? Vocês chegaram a frequentar outras igrejas? Não, porque nós já viemos com esse propósito, né? Então nós conhecíamos, né, pessoas de outras igrejas que já estava aqui, né, a Igreja Assembleia de Deus, mas não congregamos, porque nós viemos com esse propósito de abrir um trabalho. Então viemos já com foco, já começar dentro da nossa casa. Vocês tinham ideia da dimensão que se tornaria a Missão Toronto? Não, porque na verdade a gente veio com o propósito de pregar a palavra, né? Levar o evangelho e também dar esse apoio, né, à comunidade brasileira, né, portuguesa, porque é muita, né, imigração aqui no Canadá, tanto de outras nações como do Brasil, né, do Brasil, de Portugal, e nosso foco era alcançar os brasileiros, né? Era dar esse apoio, né, aos brasileiros, essa hospitalidade, a pregação da palavra, do evangelho. Então, a gente não sabia que dimensão que ia tomar, a gente queria fazer a vontade de Deus. Sim. A gente veio com o propósito de fazer a vontade de Deus. Então, para nós, a gente não tinha preocupação se tinha 5, 8, 10 pessoas dentro da nossa casa, né? Eu lembro até que nós começamos o primeiro, depois de casa, a abertura do primeiro culto num local mesmo, alugamos ali na Egerton e Daphne, era uma igreja coreana, e só estávamos nós, né? E começamos ali o culto e só era nós. Então a gente cantava, a gente pregava, a gente louvava. E eu lembro que o pastor Denis pregava a palavra, né? E a gente participava do grupo de louvor aí, eu, o pastor Anderson, o Douglas, a Cíntia. E eu lembro que quando chegou um visitante, aí ele entrou, já no meio do culto, a gente, vamos começar tudo de novo, a gente começava tudo de novo, para poder que esse visitante pegar essa oportunidade desde o começo do culto, sabe? Então, a gente já ficava todo alegre, né, feliz de ter uma pessoa ali, principalmente brasileiro, né, que é da nossa língua, até porque a gente não tinha muita base, né, no inglês. Quais foram os momentos mais marcantes na história da igreja desde a sua fundação? Acredito que o que marca para a igreja num país, né, que é um local missionário, é a salvação de almas, é o batismo. E você vê, sabe, pessoas de outras nações ser batizadas é gratificante, né? Você alcançar outras nações também com a obra missionária, sem você estar presente ou estando presente, é algo que marca. Então, assim, a igreja, nós temos aqui 17 anos, né, de ministério. E nós pensamos no começo que seria só para a comunidade brasileira e portuguesa. E hoje nós vemos que a igreja, ela recebe pessoas de todo mundo, né? De todo mundo, né? Vários locais. Sim. E batizamos pessoas de todo mundo. Então já recebemos aqui indianos, recebemos e temos pessoas que congregam aqui que são hispanos. Então a gente vê todas as nações aqui. Então isso marca, né, a igreja, porque é uma igreja missionária. E também por anos, né, e continuamos apoiando a missão, né, fora, né, do país, com ofertas missionárias, como Haiti, como Índia. Então isso marca a igreja, né? Porque a igreja tem que ser missionária, não é só dentro, mas para fora. Ele pode compartilhar conosco a visão e a missão da Igreja Missão Toronto? Visão e missão, elas estão conectadas. Para você tendo uma visão, você tem uma missão, porque a visão ela te lança, né, e te encaminha para um propósito de uma missão.
né? Então é muito interessante. E a visão da Igreja Missão Toronto é pregar o Evangelho, é fazer parte, né? Principal, né? Uma parte principal, assim, algo positivo, né? Contribuir com algo positivo, assim, para o país mesmo, através da pregação da palavra, porque isso afeta famílias, afeta também essa questão do caráter, né, do ser humano, porque quando você prega a palavra, é transformado o caráter. Deus, né, não é o homem, não é o pastor ou a pastora, mas é Deus, o Espírito Santo vai transformando o caráter dessa pessoa. E isso reflete lá fora, para a comunidade. A visão da igreja é isso, é ajudar, assim, é fazer parte, né, com a hospitalidade, com a pregação da palavra, com apoio, com ajuda a pessoas, os recém-chegados. Então, não é somente pregar a palavra, é aquilo, é viver, né? Não só dentro, mas fora, né? É fazer parte, é ajudar, de alguma forma, apoiar a comunidade em ajudar alguém que está chegando, né? Às vezes alguém está com alguma dificuldade, não conhece o país, não conhece a língua, acabou de chegar, a gente vai dando toda essa introdução, né, para aqueles que chegam. Isso já foi desde o começo, né, desde quando abrimos a igreja Missão Toronto. Então essa é a visão, né, é o evangelismo, né, é pregar o evangelho lá fora também, evangelizar pessoas, né, não só pregar aqui dentro. É ganhar almas. A missão sempre vai ser, sempre tem que ser o foco, né? Pregar o evangelho, evangelizar, discipular pessoas, né? Fazer o discipulado, pessoal, discipulado também na igreja com a palavra. Inclusive, isso que ela está falando bate muito com o que o pastor Denis está fazendo. Que o pastor Denis está fazendo é discipular pessoas, ensinar pessoas, preparar pessoas para elas ir fazer missão. Sim, com o Querigma School. Todas as terças-feiras, às 8 da noite. E pra gente encontrar o nosso dom também, né? Sim, também para o Querigma School não é somente um discipulado, né? Ele vai assim de encontro para você entender sobre a missão da igreja, a visão da igreja, para você conhecer a igreja missão, para você conhecer mais a fundo da palavra, né? De Deus ali, os princípios, né? Bíblicos, né? A doutrina bíblica. Também tem a questão da maturidade, né, pessoal, para levar a pessoa à maturidade espiritual para que ela venha ajudar as outras pessoas também. Né? Daiane, qual conselho você daria para aqueles que sentem um chamado para a liderança espiritual? Bom, o conselho que eu dou, né, pessoal, né, meu, é a pessoa se envolver, né, mais na igreja, estar envolvida, né, estar aprendendo mais a palavra, estudando a palavra de Deus, orando, sabe? E principalmente buscando, né, uma intimidade com Deus dia após dia. Porque não é que você tem que estar preparada para Deus te usar, assim, na questão que, quando você estiver subindo ao céu, né, nas nuvens que Deus vai te usar. Não, porque a questão do usar e a questão do crescimento e de moldar, de capacitar, vai ser em toda a sua caminhada, né, com Cristo, até quando ele voltar a buscar a igreja. Porque a gente não somos perfeitos, nós não somos perfeitos, pastores não são perfeitos, nós somos seres humanos e erramos, né? Então, assim, a gente estamos passando por processos e processos, cada ano, por um amadurecimento diferente, por um crescimento diferente. Mas quando uma pessoa sente que tem um chamado para a liderança, o que ela tem que fazer? O básico. Começar como? Orar, jejuar, ler a palavra, buscar. Se você tem sente que o seu chamado é para a palavra, é um ministério da palavra, da pregação da palavra, vai fazer o teologia, né? Vai participar do Querigma School para começar. Depois, quando terminar o Querigma School, você pode aprofundar mais para um curso teológico, né? Para mim, assim, foi muito importante esse período que eu passei, sabe? Por 4 anos no curso de teologia, aqui na igreja que foi. Curso teológico. Então, assim, eu passei durante 4 anos e foi muito importante para mim porque eu cresci, eu vi que eu cresci, né? Na palavra, eu vi que eu cresci mais espiritualmente porque a palavra edifica, né? A
palavra, ela transforma, ela molda e ela edifica você, não só as pessoas. Então, primeiramente, e também se envolver. Como que você quer ser um líder? Como você quer liderar? Como você quer ser um pastor no futuro? Se você não congrega, né? Se você, sabe, não tem um compromisso com Deus nessa parte. É com Deus, não é com a igreja, mas é com Deus. Quando você vai para a igreja, é para você ser edificado através da palavra de Deus. Aqui você une. E na palavra do Senhor diz mesmo, ali o apóstolo Paulo ensinando em Coríntios, que a igreja é o corpo de Cristo. E Cristo, ele é o quê? Ele é a cabeça. Se você está fora do corpo de Cristo, você está fora da cabeça. Quem que vai conduzir a tua vida se você não está dentro do corpo de Cristo? Então você tem que permanecer. Você tem que se envolver, sabe? E assim Deus vai te dando crescimento. Pode nos contar sobre alguns projetos ou iniciativas que a igreja está realizando na comunidade? Bom, um dos, né, que tem vários projetos que nós temos assim em mente, mas um dos projetos que a igreja, né, está buscando fortalecer mais é a questão do banco de alimentos, né? Em 2021, na pandemia, nós vimos como que isso é importante. A igreja foi fundamental nisso. Muitas pessoas foram abençoadas através disso, pessoas que perderam seu trabalho na pandemia, que estavam passando dificuldade, tanto brasileiros como portugueses. E então, assim, a igreja se uniu com outras pessoas também, porque, como vocês sabem, nós temos um jornal comunitário, né, que é o jornal North News, e temos clientes, né, empresas. E essas empresas também nos apoiou a igreja com alimentos. E vemos que hoje ainda continua essa necessidade. Então, estamos já buscando, né, fortalecer isso para que pessoas venham a ser assistidas, né, mais nesse aspecto. Principalmente pessoas que chegam, às vezes, estão ainda procurando trabalho, não tem ainda, né, algo fixo, né, mas sim provisório, tem criança, então a gente vê também muitas pessoas lá fora, né, mendigos, né, que às vezes precisa, né, de uma ajuda, de uma alimentação. Então, isso é fundamental para a igreja também. A igreja também é fé com obras, né? Tem algum testemunho de transformação que você gostaria de compartilhar? Então, assim, eu lembro de uma experiência que eu tive nos Estados Unidos, que eu estava... Eu não conhecia ainda o pastor Dennis, mas eu estava passando por uma fase muito difícil nos Estados Unidos, fase também da distância, né, tudo isso, saudade da família. E aí eu estava num momento de oração ali com Deus, e eu lembro que era de madrugada e eu estava buscando e eu falava assim, Espírito Santo, eu tô tão cansada, porque a luta era tão grande que o meu corpo estava cansado. Eu falava, Senhor, porque eu só queria deitar, né, então, de cansaço, assim, mais espiritual. Eu falava, Senhor, não deixa eu dormir, porque eu quero falar com o Senhor. Me desperta, não deixa eu dormir. E eu lembro que eu caí no sono e eu escutei uma voz me chamando, Daiane. Então, isso foi uma experiência muito marcante na minha vida, porque eu nunca tinha passado por isso. Eu escutei uma voz, sabe, suave, mansa, me despertando e me chamando pelo nome. Então, eu pude sentir ali a presença do Espírito Santo de Deus, a presença de Deus ali comigo, me fortalecendo. E outra, mais recente, que eu posso dizer, rápido aqui para vocês, foi a experiência que eu tive no Amazonas, né? E foi uma experiência linda, missionária, 15 dias no Amazonas, dormindo na rede, no barco. E ali eu tive uma experiência, assim, ministerial, né? De transformação. Transformou o meu ministério. Totalmente. A minha visão, a minha mente foi totalmente transformada e Deus falou ali muito comigo. E eu tive uma experiência ali com uma jovem também, ela, né? Deus, assim, trabalhando na minha vida, na dela, eu orando por ela, por libertação. E assim, foi transformador, que aí o Espírito Santo, Deus falou comigo claramente, olha, foi para isso que eu te chamei. A tua área é a libertação. O teu ministério é a libertação. É a palavra de libertação. Então, e eu vejo muitas das vezes quando eu vou pregar, eu falava, mas Senhor, mas por que essa palavra?
Eu queria trazer outras palavras, sabe? Mais Aham. mansa, de prosperidade, de fé. Aham. Mas porque essa palavra confrontadora, né? Mas o Espírito Santo fala, não, porque teu chamado é a libertação. Glória a Deus, tudo é Deus. É. Nós não somos nada. Sim, com Né? A certeza. palavra dele que liberta. Sim. Nós somos somente instrumentos, servos, né? Sim. Servos do Senhor. E outra coisa que eu lembrei aqui, quando você falou de algo que, experiência, né, que transformou minha vida, que eu estava ali, eu nunca tinha parado para meditar ou pensar a idade, né, que eu fui batizado com o Espírito Santo, a idade que eu fui batizado nas águas. Aí eu parei hoje para pensar, falei assim, meu Deus, foi nova. Eu tinha 14 para 15 anos quando eu fui batizada com o Espírito Santo e fui batizada nas águas com 15 anos. Foi em 2000, então eu tinha 15 anos. Então, muito jovem, sabe? E como é importante, sabe, esse ensino, né, para os adolescentes, para os jovens. E é outro foco, né, que a igreja tem, não é foco, vamos dizer, algo que você citou aqui como propósito, né, da igreja, visão e, sabe, que a gente tem para poder fortalecer, sabe, o ministério, fortalecer a área dos adolescentes, dos jovens, porque essa fase é muito importante, porque é a fase que eles estão, sabe, transformando ali o seu caráter, tá amadurecendo, e a igreja faz um papel muito importante com a palavra, né? Claro, os pais dentro de casa, é muito importante incentivar os filhos para, sabe, com a palavra, com o devocional, com os filhos dentro de casa, mas também levando para a igreja. Porque minha mãe levou eu para a igreja. Se não fosse minha mãe levar para a igreja, o que eu seria, né? Sim. Hoje. Então, assim, eu lembro que quando eu conheci Jesus, eu lembro que eu escutei falar sobre Jesus. Eu era criança, eu acho que eu tinha uns 7 anos, se eu não me engano, 8 anos. Eu não lembro. Eu era muito jovem. Eu sei que eu era muito jovem. E foi num campo, assim, que era um campo aberto, como se fosse um campo de futebol, era tudo terra. E eles colocaram a história de Jesus num telão, como se fosse um filme fora de casa, sabe esses filmes que tem na época, né, fora de casa? E colocou todas, era uma igreja na época, eu não lembro qual era a denominação, colocou todas as cadeiras para os vizinhos, para aquela comunidade ali, para aquele bairro, para poder evangelizar. E evangelizaram dessa forma. Colocaram um telão, a gente foi achando que ia assistir um filme, e ali pela primeira vez eu escutei sobre a história de Jesus. Eu falei assim, nossa, tem Jesus. Quem é Jesus? E aí eu escutei sobre Jesus, né? Que Jesus morreu para me salvar. E isso transformou minha vida. E eu era criança. Então, é transformador. Transforma, não importa a idade. É transformador. Professora Daiane, qual mensagem de encorajamento você gostaria de deixar para os membros da igreja e para a comunidade cristã em geral? A mensagem é permanecer na fé, sabe? Permanecer na fé e confiando e chegando no trono da graça. Eu vejo que, pelo que nós estamos vivendo nesses últimos dias, tem assim, sabe, provação, dificuldades que tanto pessoas que não são cristãs ou pessoas que são cristãos, que conhecem a palavra de Deus e o Evangelho, têm passado, têm vivido, tem afetado e tem esfriado a fé de muitos, né? E na palavra do Senhor diz, né, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E o amor também é a fé, né? Porque se você não tem amor, se você não tem fé em Deus, você não tem amor em Deus, né? Porque está ligado um ao outro. Quando você ama a Deus, você confia nele, você tem fé nele, você acredita nele. Porque quando você ama alguém que você não vê, né? Você amar alguém que você vê é fácil. Mas quando você não ama alguém que você quando você diz que ama alguém que você não vê, mas não confia nele, não tem fé nele, então o seu amor está frio. Então você tem que permanecer em fé e alimentar a sua fé como? Através da oração e da palavra. E buscando a Deus, né? Indo para a igreja. Não é questão do tempo, é questão que na igreja você é alimentado e a sua fé é fortalecida. Então, assim, quero deixar aqui também um versículo que está em Filipenses 3, 13, 14, que diz assim, ó, Paulo dizendo, né? Irmãos, isso é a igreja. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam
E avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual que é o alvo? O alvo é Cristo. Qual que é o alvo? O alvo é a salvação. Qual que é o alvo? O alvo é o céu. É chegar no céu. Então, permanecer em fé. E em Hebreus 4,16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E essa é chegando em Deus. Que vamos ser ajudados nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Amém? Amém. Glória a Deus, que lindo. Deus abençoe vocês, Deus abençoe quem está nos assistindo. E declaro bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje com a pastora Daiane. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece também de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Pastora Daiane, você pode finalizar aqui com a gente trazendo uma oração? Sim. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos, Senhor, por este momento. Agradecemos pela tua presença, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Pai. E pela tua misericórdia todos os dias sobre a nossa vida, porque nós não somos nada. E sem ti nós não podemos fazer nada. Senhor, eu te peço, ó Deus, que a tua palavra venha alcançar os corações que estão assistindo. Senhor, que esta vida que está assistindo nesse momento, que ela venha ser tocada e alcançada pelo teu poder, ó Pai. Espírito Santo, toca agora nessa vida que está assistindo agora. Vem com o teu poder, com a tua bênção, com a tua cura, com a tua libertação. Venha com o teu mover sobre a casa dele e dela, sobre a família, Senhor. Guarda em todo o tempo, Pai. Guarda, Senhor, as tuas filhas que estão aqui também, a Micaela e a Amanda. Senhor, guarda este projeto, Pai, das tuas filhas, a pregação do evangelho da tua palavra, Pai. Ah, Senhor, que o teu nome venha ser glorificado em tudo, Jesus, porque nós não somos nada, Pai. É que o teu nome venha ser glorificado, esse é o nosso propósito nesta manhã, Jesus. Que tudo venha ser para a glorificação do teu santo nome, Pai. Nos leve em paz, em segurança, Jesus. Abençoa a tua igreja, a igreja missão, ó Pai. Que almas venham ser alcançadas, Senhor, através dessa igreja, Pai. Que a igreja missão venha ser levantada cada vez mais, ó Deus, neste lugar, ó Pai, neste país, para que venha haver, ó Pai, mais e mais salvação, libertação e cura, e o teu nome venha ser glorificado para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe, ó Deus. Fiquem com Deus e até a próxima.